Fabrício da Aeronáutica, militar da reserva e vereador do município de Guaratinguetá, São Paulo. O tempo é seu, conforme combinado. Peço a palavra, senhor presidente. Senador Paulo Paim, eu peço a gentileza, o senhor me permita falar em pé. Fique à vontade aqui, vocês estão em casa. Muito bom dia a todos. Senador Paulo Paim, através do senhor, gostaria de cumprimentar cada um dos presentes que compõem a mesa. Gostaria de cumprimentar cada um dos irmãos de fada, sejam do Exército, da Marinha, da Aeronáutica. Cumprimentar aqui os irmãos de fada, irmãs de fada, da Polícia Militar dos Bombeiros. E cada um que nos escuta, o pessoal que chegou do Rio de Janeiro aqui agora, grande prazer. Senador, o senhor está pessoalmente me proporcionando uma das maiores honras da minha vida. Alegria de estar podendo defender a classe a qual pertenço dentro do Senado Federal. Não encontra parâmetros similares na minha carreira política ou na minha carreira militar. Então, um agradecimento muito especial ao senhor por haver proporcionado esse momento, por ter encaminhado esse convite à minha pessoa, aos demais também, mas eu falo muito especial de mim, e lhe garanto, eu espero poder aqui estar à expectativa e à altura de todos os irmãos de fada que aqui se encontram e que no Brasil inteiro estão nos acompanhando. Como bem todos bem sabem, sou vereador no município da Estância Turística de Guaratinguetá. Eu pertenço a uma associação de militares, que é a Associação dos Militares Inativos de Guaratinguetá e Adjacências, através da qual estou aqui hoje representando todas as classes dos graduados militares das Forças Armadas. Senador Paim, vamos voltar aqui àquilo que nós já apresentamos na Câmara dos Deputados. Nós já tivemos a oportunidade de fazer essa apresentação lá na Câmara com muito pouco tempo e hoje aqui ela está um pouquinho mais completa. Vamos falar sobre o Sistema de Proteção Social dos Militares, de que trata o PL 1645. Na verdade, ele também trata da reestruturação das carreiras dos militares das Forças Armadas. Talvez isso daí esteja causando toda essa polêmica que nos faz estar aqui hoje presentes. O projeto de lei 1645, que foi editado no dia 20 de março desse ano, ele afeta 5 leis aqui, como bem disse a doutora Solange. São essas as leis aí, o Estatuto dos Militares, Pensão Militar, Lei do Serviço Militar, a Lei de Promoções de Oficiais, essa aqui que é específica do Exército, né? Requisito para ingresso nos cursos de formação de militares de carreira do Exército. Afeta de forma bastante profunda. Esse slide, na primeira apresentação que fiz na Câmara, eu disse que eu havia roubado esse slide do ministro da Defesa. Na verdade, eu só peguei emprestado. Por favor, eu queria fazer a correção. Ele pertence à apresentação do ministro da Defesa feita na última semana de agosto desse ano. Mostra a distribuição de todos os militares da ativa, da reserva, ativos, inativos e pensionistas em todo o território nacional. Então percebam que nós somos 770 mil pessoas. São 770 mil famílias. Nós representamos, em termos de componentes familiares, e aí eu não vou colocar mais pessoas nos grupos, uma dezena de milhões de pessoas. Então, uma dezena de milhões. É muita gente em todo o Brasil. Há um desequilíbrio dessa quantidade de pessoas, que 268 mil dessas pessoas estão lá no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, e o resto espalhado por todo o Brasil. Quero lembrar que desse total, 145 mil são pensionistas. Então aqui vai de encontro aqui a fala da doutora Solange. Essa previdência dos militares, que é como o público civil tem tomado conhecimento desse assunto, já havia acontecido lá no ano de 2001. Vejam bem, nenhuma outra categoria foi tão impactada com uma mudança em sua, aspas, previdência, como aconteceu com os militares em 2001,
por edição da medida provisória 2215/10/2001. Naquele momento, grande parte dos benefícios que eram legados aos militares foram extintos. E ali eu vou comentar a pensão para as filhas, que até hoje as pessoas falam, costumam dizer, né? Ah, filha de militar ganha. Não, não ganha mais, gente. Acabou, isso daí acabou em 2001. E aqueles que quiseram, que estavam na ativa, com direito garantido, que quiseram manter essa pensão para as filhas, tiveram que pagar a mais para que isso acontecesse. Então, quem tem filha está pagando. E houve aqueles também que não tinham filhas, mas que não foram devidamente esclarecidos, que continuaram pagando, estão pagando até hoje. Não lhe foi permitido mais cancelar essa contribuição. O adicional do tempo de serviço, que era aquele 1% a cada ano de serviço, eu na época tinha 19 anos de serviço, então só incorporei 19, isso daí acabou. Direito para contribuir com a pensão militar de 2 postos acima, o acúmulo de pensões militares, a licença especial, que ainda é legada aí aos militares do Estado, né? Eles mantêm, dos estados mantêm licença especial, para nós foi cancelado. O auxílio moradia, que também falam tanto, que tanta gente, tanta autoridade ainda recebe auxílio moradia, nós militares que praticamente somos transferidos constantemente, perdemos esse auxílio, e a contagem do tempo em dobro de licença especial não gozada para poder passar para a inatividade. Tudo isso acabou. Mas o que foi mais grave desse desmonte de direitos, o que foi mais grave aconteceu quando foram cancelados ali os proventos do posto acima na inatividade. O que acontece? Perdão. Perdão. Obrigado. O posto acima na inatividade, o que isso significa? Eu, como suboficial, ia para a reserva, eu recebia o soldo de um posto acima. Isso é para compensar todos aqueles outros direitos que nós não temos. As pessoas não sabem, mas militar não tem fundo de garantia. Militar não tem uma série de direitos, né? Eu acho que 30 e poucos direitos, se eu não me engano, que tem na CLT, o militar tem 6. Quanto? São 52 da CLT, perdão, tem 6 direitos. Então isso fica muito difícil, isso daí vinha a compensar isso. Isso daí acabou, deixamos de ter esses direitos. Vamos lá. Essa medida provisória e de 2215 e o PL 1645, juntos, nos trazem 3 realidades muito distintas e muito graves para aquilo que nós pensávamos que era uma coisa só, que era a tropa. Todos nós somos militares, independentemente do nosso posto ou da nossa graduação. É isso que nós aprendemos nos quartéis. Então nós tivemos uma realidade que, ligada àqueles militares que foram para a inatividade antes da publicação da medida provisória 2215, lá em 2001, a realidade daqueles militares que foram para a inatividade entre a medida provisória 2215 e agora, se entrar em efetivação, o PL 1645. Quero lembrar aqui que esse PL 1645 é um projeto, ele tem 25 artigos, são 7 anexos. 4 desses são os que mais nos afetam, só apenas 4, que é o que nós estamos batendo. E aqueles que irão para a inatividade após o PL 1645. Então nós temos, antes de 2001, um grupo. Entre 2001 e 2019, outro grupo. E outro grupo que vai passar a existir a partir do ano que vem. Esse pessoal de 2001 até 2019 é o público mais atingido, mais prejudicado por esse projeto de lei, por mais que venham falar de forma diferente. Estão distribuindo informações dentro dos quartéis de que existe um grupo de suboficiais da reserva que estão promovendo discórdia em função desse PL. Grupo de suboficiais, graduados, mas fala suboficiais que estão provocando discórdia junto à tropa e que esse projeto ele é extremamente benéfico para quem está na ativa. Não é verdade. Nós estamos mostrando aqui, com muita clareza, o que está acontecendo. Vejam os impactos que provocam. O artigo 8º desse projeto, ele trata do adicional de habilitação que está vinculado ao anexo 3.
O artigo 9º, que é o adicional de representação, ele está vinculado ao anexo 4 desse projeto. Vejam bem aqui, eu vou tratar focado em determinados assuntos, porque vou deixar que os nossos nobres colegas aqui que complementem com os demais artigos impactantes. Vejam bem, isso daqui, esse artigo 8º, é o que mais causa impacto a todos nós. Por quê? Ele cria essa tabela, isso aqui é da lei, ele cria essa tabela distribuindo percentagens aos cursos que o militar for fazer ao longo de sua carreira. Então, aquele que fez o curso de formação, veja, não muda, vai ser a vida inteira 12% até 2023. Aquele que fez um curso de especialização, que hoje ganha 16%, vai aumentar 16% para 19%, 28% até 27%. O pessoal que faz um curso de aperfeiçoamento, que na aeronáutica é o CAS, ele vai sair dos 20%, que é hoje, que foi instituído pela medida provisória 2215, vai chegar até 45%. E os altos estudos que estão sendo implementados agora pelo projeto de lei 1645, não é isso? Não é, gente. Os altos estudos, eles não foram criados pelo projeto de lei 1645. Não é uma novidade. Ele consta do anexo 2 da medida provisória 2215, lá de 2001. Esses altos estudos já deveriam ter sido disponibilizados, senador Paim, para os graduados, que somos nós que estamos aqui reclamando disso, desde 2001, quando essa lei foi, essa medida provisória entrou em vigor. E os nossos comandantes, com toda a vênia, não se movimentaram para implementar os cursos de altos estudos. Eles já poderiam estar funcionando desde o ano de 2001. Então, todos nós que estamos nessa faixa de 2001 a 2019, não teremos a oportunidade de fazer, porque os nossos comandantes não nos disponibilizaram algo que estava na medida provisória, que já deveria estar acontecendo. Por isso que não nos alcança. O projeto de lei 1645 não cria esses altos estudos. Na verdade, eles sempre existiram para os oficiais superiores, sempre existiram, passou a vigorar para todo mundo a partir de 2001, só que não foram implementados, apenas o Exército. Em 2003, num relance, criou esses cursos de altos estudos para os seus militares. O Exército, em 2013, criou para os seus militares. A Aeronáutica e a Marinha foram correr agora, depois da nossa movimentação e reclamação, agora, no mês de julho, se eu não me engano, a primeira portaria, junho ou julho, a primeira portaria foi publicada na Aeronáutica criando esses cursos de altos estudos e assim mesmo não atingir a todos que estão na ativa. Então, eu vou seguir aqui esse slide. Eu quero chegar em algumas frases que foram ditas sobre esses militares, sobre nós que estamos aqui buscando um justo direito, que é o da paridade, que é o direito da igualdade, que é o direito da isonomia de tratamento. Simples assim. O outro anexo, eu já vou pular aqui, é o que trata o artigo 9, é o da tabela de gratificação de representação. Essa representação também já existia desde a medida provisória 2215, também não foi criada agora. Só que agora, de uma situação muito clara, ficou legado assim, 10% exclusivamente para o oficial general, e ele leva isso para a inatividade, ele leva esse 10% de representação para a inatividade, 10% para aqueles oficiais que ocuparem cargo de chefia ou comando, só que ele só vai receber isso enquanto estiver na chefia ou comando, não leva para a inatividade, e 2% para aqueles outros militares que estiverem sob a responsabilidade ou sobre as ordens de autoridades estrangeiras. 2%. Isso daí, nós entendemos que um soldado fardado representa a força, como eu disse na outra reunião, representa a força que lhe empresta a cor da farda. Ele também merecia, mesmo que numa gradação diferenciada, também merecia levar isso também para a inatividade, percebendo, cada um dentro do seu tempo de serviço. Essa tabela aqui, eu vou tentar agilizar, porque eu já li essa tabela em outra situação, mostra essas três realidades que eu disse. Aquele que foi para a reserva antes de 2001,
aquele que foi para a reserva entre 2001 e 2019 e aquele que irá para a reserva a partir do ano que vem, com a aprovação da medida do projeto de lei. Vejam, salário bruto de quem foi antes de 2001, 14.455. Salário bruto de quem fica entre 2001 e 2019, 11.900, e aquele que irá o ano que vem, 13.633. Quero lembrar que o custo de altos estudos, de acordo com a medida provisória, não atinge a todos os militares que estão na ativa. Algumas frases que foram citadas ao longo das 2 últimas semanas, algumas delas proferidas pelo senador, que é o deputado, o Vinícius Carvalho, que é o relator da comissão especial lá na Câmara dos Deputados. Não é um reajuste salarial, está focado na carreira. Não é um reajuste salarial mesmo, se a gente não considerar os oficiais superiores. Porque quando a gente os considera, nós vamos verificar ali que é um grande reajuste salarial. Esse projeto tem um condão fiscal, não é sobre justiça, ou seja, há um reconhecimento de que ele é injusto. Há um reconhecimento de que esse projeto não atinge a todos da mesma forma. Pelo contrário, o ônus atende a todos, o bônus não. Está fundamentado na meritocracia. Essa frase começou a viajar agora constantemente em todas as aerovias. A meritocracia, perdão, ela já é basilar da carreira militar. Alguém aqui que é militar, que vergou a fada, não foi meritório de tudo que recebeu? Você não recebeu o conceito a vida inteira? Nós já vivemos dentro de um regime meritocrático, em tese pelo menos. Às vezes aqueles que estão mais perto da autoridade merecem mais do que aqueles que estão longe. Mas isso infelizmente acontece. Tanto é que aqueles que estudam a crítica sabem do que eu estou falando. Existem vários erros que acontecem na análise crítica. É lógico que quem está na reserva e não fez os altos estudos não tem que receber as respectivas gratificações. É lógico. O projeto de lei foi desenvolvido em cima de uma realidade dos oficiais. Os oficiais superiores sempre tiveram os cursos de altos estudos. Nós não fizemos porque não tivemos a disponibilidade. Não nos foi ofertado. Por isso que a Justiça, na emenda 6, apresentada lá na Câmara dos Deputados, que ela faz essa progressão de forma a atingir a todos, inclusive os QESA, que bem defendeu aqui a doutora Solange. Os QESAs, os sargentos do quadro especial, são um dos mais prejudicados dentro desse todo processo, porque eles já não ganham gratificações de aperfeiçoamento, porque não fizeram aperfeiçoamento, eles vão ficar presos dentro daquela VPNI, que é uma correção, porque há o risco do salário deles dentro do projeto ficar abaixo do que está hoje, então vai ter que sofrer aí, inclusive, uma correção para poder ficar no mínimo igual ao que é hoje. Eles foram preteridos em promoções, embora esse projeto, senador, não fale de promoções, isso aí é assunto de portaria, mas é bem deixar claro, a diferença de tratamento que foi legado ao pessoal do QESA, que é o quadro especial, tanto da Marinha quanto do Exército, da Aeronáutica, é porque, dentro da Aeronáutica especificamente, nós tivemos lá as meninas do quadro de cabo do corpo feminino, que foi criado para elas em 2001, e já tinha cabo antigo. Em 2004, elas viraram sargento, de uma hora para outra. E os cabos continuaram cabos, eles não foram promovidos. E também são novamente impactados aqui. Mais 5 minutos para concluir agora. Obrigado, senhor. Essa tabela mostra exatamente aquilo que eu falei. Eu já mostrei lá na Câmara. Não é um projeto, ele não trata de aumento salarial. Não trata mesmo. O terceiro sargento, daqui a 2023, vai ter pouco mais de R$200 de correção em seus vencimentos. Eu fui instrutor durante 23 anos. Eu formei grande parte desses militares que estão hoje aí operando o sistema de proteção ao voo, o sistema de controle do espaço aéreo brasileiro. Eu tive essa felicidade, não apenas militares, como civis. Eu cito e repito, aqui no SINDAC Itaú, em Brasília, nós estamos ali carregados de terceiros sargentos que estão ali de frente das suas consoles, garantindo a segurança do voo de dezenas de aeronaves, cada um deles. Esse militar que está casado, que está ali cuidando da sua família,
ele recebe um bruto hoje de R$ 4.800. Um bruto, na melhor das hipóteses, ele está recebendo um bruto desse, que com todos os descontos cai bastante. Ele até 2023, e não há perspectiva de aumento, porque o soldo não vai ser aumentado, ele só vai perceber aquelas gratificações básicas, ele vai ter um aumento, ele vai para o bruto de R$ 5.125. Veja a responsabilidade desse cidadão. Eu estou falando do terceiro sargento básico, imagina aqueles que não têm esse curso. Mas ao mesmo tempo que nós vemos ali a correção dos oficiais generais, já superiores, eles vão sair de um patamar de R$ 21 mil para R$ 33 mil, isso na pior hipótese, e aqui não está entrando nem a compensação orgânica, que seriam mais 20% de gratificação no soldo. Então, não se trata do aumento salarial, não se trata, porque não nos alcança como um todo. Veja o que acontece aqui com esses tenentes também, nessa faixa ali do meio, que não tem os altos estudos, ou que são temporários, eles vão ficar estagnados. Nós temos o pensamento, e é isso que nos faz estar aqui hoje, senador, e cada um dos membros da mesa, e cada um que nos escuta ao longo do Brasil. Nós temos o pensamento que os oficiais generais merecem receber um salário digno, à altura da responsabilidade que têm ao comandar as nossas forças. Mas o nosso pensamento também é que, já que estamos pagando um ônus igual a todos, que os benefícios também o sejam. Que não seja da mesma proporção, mas que seja igual para todo mundo. Não pode dar uma correção nas gratificações igual para todo mundo, que seja reduzida a gratificação, mas que atinja a todos. Ou se não tiver dinheiro, senador Paim, que não dê nada para ninguém. Eu já disse e repito, nós nunca viemos aqui pedir aumento de salário. Não é esse o nosso objetivo. Nós estamos pedindo aqui justiça no tratamento, justiça social. Foi isso que nós falamos na Câmara e repetimos aqui hoje nessa oportunidade. Não está funcionando, é para cá, né? Por isso que não está funcionando. Eu vou pular isso daqui. Isso aqui eu só coloquei para título de um soldo de um aspirante oficial recém-formado, que não tem família, que não tem experiência, mas é um aspirante oficial, é maior do que um suboficial no final de carreira. Esse é o soldo. O que é o soldo? É a base do cálculo das gratificações. Vejam, o aspirante oficial, ele tem um soldo de R$ 6.900 e o suboficial tem de R$ 6.190, apesar de toda a experiência que tem em sua carreira. Eu falei do sargento dos quadros especiais, aí eu lamento não falar mais em função do tempo, mas eu acho que todos vocês devem ter tido a compreensão da preocupação que estamos tendo com os sargentos do quadro especial. E essa frase aqui eu quero deixar para encerrar minha palestra, senador Paim. Eu citei Júlio César lá na Câmara dos Deputados e eu fui meio que chacoteado por um determinado deputado ali quando eu saí. O Márcio, o próximo palestrante, ele também é um historiador, e eu gosto muito, apesar da minha formação ser na área de gestão pública, eu gosto muito de leitura. Eu já li cerca de 2.000 livros, e a história de Caio Júlio César é fascinante. E o trato dele com a tropa também o é, porque dali começa todo esse trato que estamos tendo hoje aqui. Dali nasce a organização militar. E ele diz o seguinte: os soldados mais fortes não são descobertos em tempo de paz, mas sim resistindo ao longo das grandes batalhas. Eu acho que isso aí cabe dentro do coração de cada um dos senhores e senhoras aqui presentes, que desde março estão conosco, emanados na luta pela melhoria desse projeto de lei, que é o que nós pedimos. E nós pedimos aqui, com a permissão do senador Paulo Paim, eu quero uma palavra direta ao nosso presidente Jair Messias Bolsonaro. Senhor presidente, há tempo para o senhor recolher esse projeto de lei e apresentar um substitutivo. É isso que nós pedimos. O pedido nosso hoje é esse: recolha esse projeto de lei, formule um substitutivo, de tal forma que nós tenhamos também a oportunidade de participar de sua elaboração. Nós temos material humano competente na quantidade e na qualidade necessários para poder contribuir com os nossos oficiais generais, com o Ministério da Defesa,
para poder produzir um projeto mais justo e que chegue ao alcance de todos, de tal forma que quando os senhores comandantes estiverem de frente de sua tropa, tenham orgulho dos militares que estão ali dentro e possam confiar no seu profissionalismo e na sua segurança social. Senhor presidente, senador Paulo Paim, reitero o meu mais profundo agradecimento à sua pessoa. O senhor nos recebeu aqui de braços abertos e nós aqui, militares de todas as forças, reconhecemos o vosso empenho em de nos dar voz. Irmãos de farda de todo o Brasil aqui presentes, que Deus os abençoe e proteja. Passo a palavra agora para o senhor Fabrício, da Aeronáutica, militar da reserva e vereador do município de Guaratinguetá. Senador Paulo Paim, eu vou escolher aqui, primeiramente, antes de fazer aqui a minha breve conclusão, a colocação feita pela Lina Jéssica Souza, do Mato Grosso do Sul. Elaborar medidas previdenciárias especificamente para militares desnivela o nível hierárquico de outras profissões e demais policiais. Não sei se isso aqui foi bem uma crítica, mas, Jéssica, vamos entender o seguinte: a carreira militar ela é completamente diferente de outras carreiras. Como eu disse na minha dissertação, o militar ele não detém os direitos garantidos pela consolidação das leis trabalhistas. Tá? Então, o militar ele não tem isso. Dos 50 e tantos direitos das leis trabalhistas, nós temos 6. E, para fazer uma ideia, nós não recebemos hora extra. Eu dediquei grande parte da minha vida à instrução, dei aulas dentro do quartel. Eu começava a dar aula às 7 horas da manhã, dava aula até às 4h30 da tarde. E se tivesse de serviço, eu saía, trocava a farda, ia lá para ser comandante da guarda, até de manhã do dia seguinte, quando saía, tomava um banho e voltava para a sala de aula. Não recebia hora extra por isso daí. Imagina a quantidade de militares que não fazem. Então, isso é só um exemplo. Os militares não podem ser tratados dentro do mesmo bolo da Previdência, do serviço, porque são diferentes. De fato, eles não são nem melhores nem piores. Nós somos simplesmente diferentes, porque nossas ações são diferentes. Eu tive a oportunidade de na audiência do Senado, do Congresso, perdão, da Câmara, de falar o seguinte: nós somos a única profissão que, quando consegue o emprego, jura morrer pelo emprego. Nenhuma outra faz isso. Daí a diferença, daí da necessidade de sermos tratados de uma forma diferente. Então é simplesmente por isso daí. Tá? Senador, eu gostaria de fazer as conclusões. Primeiro, quero dizer que eu me sinto extremamente honrado de fazer parte desse grupo, de estar ombreado com senhores e senhoras aqui presentes. É uma honra para mim. São pessoas, homens e mulheres, de um valor indescritível, que eu os conheci e aprendi a conviver ao longo desses meses que estamos trabalhando dentro desse projeto de lei. Uma honra muito grande. Nós estamos diante de uma luta titânica, mas nós não somos os titãs. Os titãs estão do outro lado. Nós também não somos o inimigo a ser combatido. Nós somos aqueles que estão buscando seus direitos. Política, só para poder complementar o que os nobres palestrantes aqui colocaram, política é matemática. É simples isso daí. Se eu tenho um projeto de lei para ser aprovado e precisa da maioria, eu preciso de votos para a maioria, não importa de onde que vem esse voto. Se eu preciso defender o interesse e apresentar meu posicionamento, eu preciso que a maioria esteja comigo. Sim, isso é política. Você não é defender ideologia partidária, nós não estamos fazendo isso. Eu pertenço a uma associação, a AMIGA, que é a Associação dos Militares Inativos de Guaratinguetá e Adjacências. É uma associação bem sedimentada. Ela existe há 24 anos, ou seja, nós não nascemos ontem. Nós temos uma história de defesa dos interesses dos nossos associados. Nós não defendemos ideologias partidárias. Nós, em nenhum momento,
Senador, o senhor me permite concluir? Eu preciso completar aqui, mas, por favor. Olha, aqui de jeito nenhum, eu sou um democrata. Se você... Isso aqui para se contrair. Quando eu falo assim, o pessoal vai tranquilo. Obrigado, senador. O tempo senador. necessário, tanto para ti. Nós, em nenhum momento, assumimos bandeiras partidárias, porque aquele que estuda um pouquinho sabe, as associações não podem fazer isso. As associações, elas existem para defender os seus interesses. Elas não existem para defender governo A ou governo B. Elas estão ali para cumprir com a obrigação dos seus estatutos, que é defender o interesse dos seus associados. E o interesse dos associados da Amiga e da grande parte dos graduados que pertencem às associações do Brasil é a defesa dos seus direitos frente ao PL 1645. É essa a nossa obrigação, é esse o nosso objetivo. É isso que nós vamos fazer até o final. Eu quero lembrar que nós não somos o inimigo. Nós somos aqueles que patrulham as nossas fronteiras. Nós somos aqueles que guardam o nosso firmamento. Nós somos aqueles que singram e protegem os nossos mares. Nós ajudamos, com a nossa história de vida, a construir a história das nossas Forças Armadas. E aquele povo que esquece o seu passado, certamente, gente, está fadado a um futuro sombrio. Então, a nossa garantia é para mostrar que nós existimos, nós contribuímos para o engrandecimento das nossas forças. E se hoje estamos na reserva e não estamos sendo alcançados por esse projeto de lei, não é por ganância que nós estamos aqui, é por justiça. Essa semana eu tive a oportunidade de conversar com 2 promotores públicos. Eu disse isso ontem à noite aqui aos colegas advogados, e o promotor André, lá de Guaratinguetá, e o promotor Luiz, da cidade de Aparecida. E eles me falaram algo que me ficou bastante sedimentar, diz que uma lei, ela só tem validade quando ela tem o seu alcance social, quando ela alcança e traz o benefício para todos que estão sob a sua égide. Então, gente, não que a ideia do projeto seja ruim, porque não é, mas ele não alcança a todos. Por isso ele é deficitário, ele precisa ser aprimorado. Reitero, estamos diante de uma luta titânica. Mas, senhores, ninguém pode ficar para trás. Nenhum soldado pode ficar esquecido no campo de batalha. E é essa a nossa luta. Obrigado por poder ter tido a oportunidade de fazer parte desse grupo. Senhor senador, muito obrigado. Muito bem.